Seja bem-vindo ao curso Educação Ambiental para Professores, Conceitos Básicos, da plataforma Mais IFMG. Eu me chamo Gustavo, possuo formação em Ciências Biológicas e doutorado em Educação e tenho experiência na área de ensino. Eu serei seu professor nesse curso e nesta aula de número 1, onde iremos ver uma introdução à educação ambiental e alguns aspectos sobre sua história. Vamos lá então. Tratando um pouquinho da história da educação ambiental e, consequentemente, um pouco da história da questão ambiental, né, como um todo. Essa relação, essa preocupação dos seres humanos com relação às variáveis ambientais não é uma coisa nova, tá? Ela já ocorre desde muito antes aí da gente ter o advento das sociedades ocidentalizadas. Nas comunidades tradicionais indígenas, nós já temos diversos registros desse tipo de preocupação e de uma interação até mesmo do campo religioso dessas comunidades com o ambiente como um todo. Porém, tratando-se aqui da sociedade ocidental, nós vamos ter uma discussão institucionalizada a partir da década de 60, mas especialmente após a publicação de uma obra, que é essa aí, A Primavera Silenciosa, da bióloga Raquel Carson, onde essa pesquisadora ela descreve um fenômeno que conhecemos nas ciências biológicas como magnificação trófica. E a partir da descrição desse fenômeno, fica latente a interferência antrópica nas variáveis do meio ambiente, tá certo? E isso desperta uma grande quantidade de discussões na sociedade acerca da manutenção e da promoção dos cuidados com o meio ambiente. O que aconteceu após a publicação dessa obra foram uma série de eventos formais para se discutir a questão ambiental e a educação ambiental também, né? Então nós tivemos aí vários eventos, várias conferências que se dedicaram a discutir questão ambiental e algumas delas bem específicas da educação ambiental. Vamos citar aqui três delas, né, para ficarmos nas que são mais relevantes. A Conferência de Estocolmo, a Conferência de Tbilisi, esta específica, né, da educação ambiental, ela ainda, os conceitos que nela foram discutidos para a educação ambiental ainda nos servem de baliza para pensar aí essa prática. E, finalmente, a Rio 92, que foi um evento que ele marcou muito por ser uma discussão de amplo espectro sobre as questões ambientais e, consequentemente, sobre a educação ambiental também. Tá? Tivemos outros encontros posteriores a esse, mas esses, sem dúvida, ficaram assim, mais marcados na história e os reflexos deles ainda são sentidos quando pensamos, quando estudamos educação ambiental e as questões ambientais de forma geral. Vamos pegar aqui e tentar construir uma concepção do que seria educação ambiental no contexto deste curso. Então, a educação ambiental é uma ação que ela não é isolada, não é uma ação de sujeitos isolados, é uma ação que ela deve se dar coletivamente, tá certo? Então, quando estivermos pensando nas práticas de educação ambiental que queremos implementar nas nossas escolas, nós temos que pensar que os sujeitos eles têm que interagir uns com os outros. Então é fundamental que isso aconteça. Mas essa interação ela não deve se dar somente entre os sujeitos. Ela deve ser entre os sujeitos, mas com esses sujeitos inseridos no meio no qual eles estão, tá certo? Seja esse meio urbano, seja esse meio rural, isso não importa, tá? É importante que o sujeito tenha contato com esse meio. E que tipo de contato que eu estou me referindo? Contato de percepção, percepção sensória, visual, auditiva, olfativa, dos nossos sentidos mesmo. Esses elementos de percepção sensorial eles são fundamentais para o sucesso de atividade de educação ambiental, como nós vamos desenvolver essas ideias aqui ao longo deste curso. E, finalmente, o objetivo dessas ações deve ser desenvolver no sujeito uma sensação de responsabilidade com o meio. Ou seja,
desenvolver nele uma melhoria de percepção sobre as questões que envolvem o meio ambiente e, consequentemente, desenvolver nesse sujeito uma noção de que ele é responsável por manter as condições daquele espaço, por melhorar as condições daquele espaço. Ou seja, a ideia é formar sujeitos que possam agir ativamente na sua realidade. Então, vamos pensar, né? Para a gente pensar numa boa educação ambiental, é fundamental termos um conceito de meio ambiente e ele vai nos direcionar para qual prática de educação ambiental nós iremos desenvolver. Nesse curso nós vamos trabalhar com uma concepção de meio ambiente bastante abrangente, tá? Existem outras concepções? Existem. Meio ambiente é um termo que a gente pode classificar como polissêmico, ou seja, ele traz muitas definições, né? Se a gente vai rever a literatura sobre o conceito de meio ambiente, nós vamos encontrar muitas definições. Eu optei neste curso por trazer uma que eu acho que é bastante interessante, que é uma definição que foi cunhada pelo professor Marcos Reigota, tá? Que é uma concepção extremamente abrangente, conforme eu ia dizendo. Então, o que nós vamos ter aqui compondo o meio ambiente? Nós vamos ter aspectos econômicos, nós vamos ter percepção ambiental naquele sentido sensório, né, que eu já havia chamado a atenção. Nós vamos ter aspectos ligados à saúde, aspectos de flora, de fauna, de igualdade social, tá? Relação com o espaço, aspectos ecológicos, aspectos culturais. E aqui pode, porventura, estar faltando algum ou outro aspecto, tá certo? Mas qual que é a ideia que eu gostaria de apresentar a vocês? De que o conceito de meio ambiente é extremamente abrangente. E se o conceito de meio ambiente é extremamente abrangente, quando nós vamos lançar mão de ações de educação ambiental, nós temos também que pensar que essas ações elas têm que considerar essas variáveis todas do meio, tá certo? Então é uma atividade complexa, tá certo? Temos que nos atentar a esse tipo de questão. Então, quais que seriam as premissas básicas da educação ambiental? Conforme já havíamos dito, né, anteriormente, sujeito em contato com o meio, tá certo? Para que as suas habilidades sensórias sejam estimuladas, tá? Visão, tato, olfato, audição, tá certo? E isso vale para meio urbano, para meio rural, não importa, tá? O importante é colocar o sujeito em contato com o meio para que ele possa ter a oportunidade de ter esse processo de percepção acurado, tá certo? Trabalhar numa perspectiva interdisciplinar. Veja, se nós partimos daquele conceito de meio ambiente que eu apresentei para vocês no slide anterior, que é altamente complexo, e não lançar mão nas atividades de um pensamento que abarca a interdisciplinaridade, ou seja, os diversos campos do conhecimento e a interação que eles estabelecem entre si, eu não vou conseguir trabalhar com uma concepção de meio ambiente que diga respeito aos diversos dimensões que de fato compõem o meio ambiente. Tá? Então é fundamental um trabalho que leve em consideração aspectos interdisciplinares, tá certo? Mesmo que você, professor, esteja conduzindo esse trabalho sozinho, é fundamental que você faça estudos em campos que ultrapassem a sua disciplina, tá certo? Então é nessa perspectiva que nós vamos desenvolver nossos trabalhos aqui no curso. E é um trabalho coletivo, tá certo? Então, as nossas crianças, nossos adolescentes ou adultos, né, que a gente está conduzindo na sala de aula, a gente tem que estimulá-los a trabalhar coletivamente. Então, pensar em atividades onde a coletividade é uma premissa básica, tá certo? Onde eles vão interagir uns com os outros, onde eles vão trocar ideias, onde coletivamente eles vão ter que tomar decisões. Tá certo? Por quê? Porque isso faz parte do processo de construção da cidadania e daquela responsabilização que nós já vimos lá nos slides anteriores, tá certo? Nós temos que pensar que a sociedade é um coletivo e não se atua fora da sociedade. Então a educação ambiental tem que abarcar isso também, tá? Então, por hoje era isso, era essa introduçãozinha
que eu queria trabalhar com vocês. Não se esqueça de ler o material, tá? Nós temos um material aí para a leitura de vocês, tá certo? Trabalhando melhor esses conceitos de forma mais aprofundada, tá certo? Poste, interaja lá no fórum, tá certo? Tem um fórum lá, por favor, poste, interaja. Os colegas vão interagir com vocês, isso é extremamente importante para a construção satisfatória do aprendizado. Até a próxima aula, pessoal. Valeu!